Você já sabe mais do que imagina, apenas não sabe como ler os sinais ainda. Porque cada pessoa deixa pistas, e as 18 verdades de Nietzsche vão te ensinar como encontrá-las e o que elas significam. Esta é uma habilidade que ninguém te ensina, mas uma vez que você a vê, não consegue desver. Este vídeo não é uma lista rápida ou um conselho superficial. É uma análise completa, dividida em 3 partes poderosas, cada uma construindo sobre a anterior. Se você pular ou perder uma, perderá a profundidade que faz isso realmente funcionar. Então, fique comigo, porque ao final de todas as 3 partes, você não apenas entenderá os outros, mas também se entenderá de maneiras que nunca esperou. Desde cedo, somos treinados a confiar no que as pessoas dizem. As palavras são nossa moeda, mas Nietzsche nos alertou para não sermos enganados pela linguagem. Porque as pessoas não falam por verdade, elas falam por sobrevivência, por ego, por medo. A superfície da personalidade de alguém não é quem ela é sua armadura. A pessoa que parece excessivamente gentil pode não ser gentil de forma alguma, pode estar aterrorizada com a rejeição. Aquela que parece forte pode estar desmoronando por dentro, esperando que ninguém perceba. E o mais enganoso sobre os humanos é que eles nem mesmo sabem que estão fazendo isso. A maioria das pessoas são atores em uma peça que não escreveram. Seus sorrisos, suas opiniões, seu tom, tudo moldado pelo que as manteve seguras. E é por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você. Está se escondendo de si mesma. Nietzsche disse uma vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas ele não quis dizer isso como um insulto. Ele quis dizer como um aviso para não confundir a máscara com a pessoa. Aqui está o que ninguém te diz. As pessoas deixam escapar a verdade o tempo todo. Não em suas palavras, mas nas rachaduras. Nos momentos em que desviam o olhar, na maneira como riem por muito tempo, na maneira como mudam rapidamente de assunto quando ele se aproxima demais. E a primeira verdade psicológica de Nietzsche é esta: 1. Todos usam uma máscara para sobreviver, não porque são falsos, mas porque estão assustados. Para sobreviver à sociedade, as pessoas criam uma versão de si mesmas que esperam que seja aceita. Mas as máscaras não são perfeitas. Elas escorregam, e o primeiro sinal da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável. É aí que a pessoa real começa. 2. O que alguém odeia nos outros revela o que está escondendo em si mesmo. Esta é uma das percepções mais afiadas de Nietzsche. A projeção. Quando alguém zomba constantemente da arrogância, geralmente está inseguro em relação à sua própria autoestima. Quando alguém não consegue parar de apontar a desonestidade nos outros, geralmente está escondendo uma verdade que não enfrentou. Odiamos nos outros o que temos medo de admitir em nós mesmos. Então, quando você quiser ler alguém, não olhe apenas para o que admiram, olhe para o que criticam e por quê. 3. O silêncio revela mais do que as palavras. Nietzsche não acreditava que a verdade vinha da fala. De fato, ele via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, frequentemente usada para evitar confrontar a realidade. Quando alguém pausa antes de responder, quando evita certos tópicos, quando dá respostas curtas e ensaiadas a perguntas profundas, esse silêncio é mais alto do que a fala. Uma pessoa que evita a vulnerabilidade está revelando tudo sobre o que teme. 4. A virtude excessiva é frequentemente vaidade disfarçada. Tenha cuidado com a pessoa que proclama ruidosamente sua pureza, aquela que está sempre corrigindo os outros, sempre pregando. Nietzsche chamou isso de vontade de poder, disfarçada. Às vezes a moralidade se torna uma máscara para a superioridade. Quanto mais alto o sinal de virtude, mais provável é que haja algo sendo escondido por trás dele.
A verdadeira bondade não precisa de aplausos. As pessoas não mentem para você primeiro. Elas mentem para si mesmas. Este ponto muda tudo. As mentiras que você ouve das pessoas, estou bem, superei, não me importo, não são mentiras para te machucar. São mentiras que elas ensaiaram tantas vezes que acreditam nelas. Nietzsche entendia auto-engano não como maldade, mas como defesa, uma maneira de continuar funcionando em um mundo doloroso. Então, quando a história de alguém não se encaixa perfeitamente, não presuma que estão tentando te enganar. Perceba que elas vêm fazendo isso consigo mesmas por muito mais tempo. E é isso que torna lê-las possível, porque as inconsistências revelam a verdade. 6. Onde alguém se sente superior, está escondendo inferioridade. Isso é puro Nietzsche. Ele acreditava que a superioridade é frequentemente supercompensação. Se alguém constantemente te lembra de suas conquistas, provavelmente teme não ser o suficiente. Se alguém menospreza os outros casualmente, provavelmente está aterrorizado de ser ignorado. A verdadeira confiança não compete, ela simplesmente existe. Então, se alguém precisa dominar, controlar ou provar, olhe mais fundo. Por trás do trono, você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa. Ler as pessoas não é sobre julgá-las, é sobre entender sua essência. Quando alguém interrompe constantemente, você agora sabe que nem sempre é arrogância. Pode ser medo de ser esquecido. Quando alguém posta obsessivamente sobre felicidade, pode ser um pedido de ajuda. Quando alguém evita contato visual enquanto diz, estou bem, você sabe que deve ouvir o corpo, não a frase. Use essas verdades não para ganhar poder, mas para estender a compaixão, porque quanto mais claramente você vê alguém, menos provável é que você a odeie. E esse é o segredo de Nietzsche. Ele não queria que você visse através dos outros para controlá-los. Ele queria que você visse através deles para parar de ser enganado e começar a se conectar. E se você já olhou para alguém e sentiu que estava vendo apenas a superfície, se alguma vez desejou decodificar o que realmente está acontecendo por baixo da máscara, deixe um comentário abaixo. Vamos conversar sobre os momentos em que as pessoas te mostraram a verdade sem dizer uma palavra. E se este vídeo te ajudou a ver as pessoas de forma diferente, inscreva-se. Há muito mais por vir. E você vai querer ver o resto das verdades de Nietzsche se revelarem. É uma coisa notar a máscara, é outra coisa completamente diferente observá-la rachar. Se você já prestou atenção, provavelmente já viu isso acontecer. Um lampejo de desconforto quando as crenças de alguém são desafiadas. A maneira como seu tom muda quando o assunto se aproxima demais. A risada nervosa que não corresponde às palavras. Esses momentos não são erros, são pistas. E se você souber o que procurar, começarás a entender que as pessoas não são difíceis de ler. Elas apenas têm medo de serem vistas. Na parte 1, exploramos como as pessoas constroem personas para se proteger. Mas aqui, na parte 2, vamos mais fundo nos lugares onde essas personas começam a se romper. Porque Nietzsche acreditava que o eu não é uma coisa estável, é uma performance, um papel costurado destinado a sobreviver ao mundo, e no momento em que é ameaçado, a verdade vaza. A maioria das ações é impulsionada pelo medo. Vamos começar por aqui, porque é mais universal do que você pensa. 7. A maioria das ações é impulsionada pelo medo inconsciente. Pergunte a si mesmo, por que alguém se explica demais? Por que dominam uma conversa ou desaparecem completamente? Por que dizem sim quando claramente querem dizer não? Medo. Medo de abandono, rejeição, humilhação, fracasso. Nietzsche sabia que os humanos raramente agem por puro desejo. Eles agem por um medo profundo de perda, de status, de amor, de autoestima.
Então, quando você quiser ler alguém, pare de focar no que eles dizem que querem. Em vez disso, pergunte: do que eles têm medo de perder? É aí que a verdade vive. Da próxima vez que alguém criticar constantemente os outros, ouça atentamente. 8º. Quando alguém critica demais, é projeção. O homem que zomba de pessoas emotivas pode estar aterrorizado com seus próprios sentimentos. A mulher que menospreza os outros por sua aparência pode estar presa em uma guerra secreta com seu reflexo. Nietzsche disse que o julgamento quase nunca é sobre o outro, é sobre o eu. Então, quando você ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Em vez disso, trace a linha de volta ao falante, que parte deles estão tentando negar. A projeção não é apenas um mecanismo de defesa, é uma confissão. Se você ouvir direito, ela te diz exatamente onde a dor de alguém reside. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já conheceu. Aquela que parece excessivamente segura de si, sempre no controle, sempre composta. Mas observe por tempo suficiente e você verá a tensão em sua mandíbula, a maneira como se preparam demais, a defensiva sob pressão. 9. A culpa se esconde atrás de uma falsa confiança. Nietzsche observou esse fenômeno em líderes, professores, pregadores, aqueles que performam certeza porque têm medo de serem vistos. Quando alguém é cronicamente confiante, procure a culpa que estão tentando enterrar. Talvez seja algo que se arrependem. Talvez seja uma versão de si mesmos que estão tentando provar que está errada. A verdadeira paz não performa. Então, quando alguém parecer confiante demais, não se intimide, seja curioso. Este é sutil, mas poderoso, e uma vez que você o vê, não consegue desver. 10. As pessoas se traem através do exagero. Alguém que constantemente diz, não me importo com o que ninguém pensa, provavelmente se importa profundamente. Alguém que afirma, estou sempre feliz, provavelmente não está. O exagero é um indicativo, é o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo em qualquer direção é uma forma de desequilíbrio, não de força. Então, quando as declarações de alguém soam muito absolutas, não acredite no conteúdo, leia a insegurança por baixo. O exagero é volume. A questão é, o que eles estão tentando silenciar? Controle. Nós o buscamos em todos os lugares, em nossos empregos, nossos relacionamentos, nossas rotinas. Mas algumas pessoas o desejam a ponto da obsessão, e isso é um sinal. 11. Aqueles que buscam controle frequentemente temem o caos interior. Nietzsche viu isso claramente. Quando o mundo interior está desordenado, o mundo exterior deve ser gerenciado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não consegue lidar com a mudança, se domina as pessoas para se sentir poderoso, não é porque são fortes, é porque algo dentro delas se sente fora de controle. Então, em vez de temer a pessoa controladora, veja-a pelo que ela é. Alguém aterrorizado de que, no momento em que se soltar, tudo desmoronará. Quanto mais rígida a casca externa, mais frágil o eu interior. Esta é uma das percepções mais assombrosas de Nietzsche e se aplica mais hoje do que nunca. 12. Quanto mais alta a performance, mais vazio o núcleo. Olhe para as redes sociais. A energia incessante de olhe para mim. As poses perfeitas, as atualizações constantes, a identidade curada. Nietzsche não via isso como força, ele via como desespero. Quando alguém está constantemente performando, é porque não acredita que será visto ou amado sem isso. Então, cria um barulho, cor, drama. Mas a pessoa que realmente se conhece não precisa ser observada, ela já é completa. Então, quando a vida de alguém parecer uma performance, lembre-se, não é uma demonstração de poder, é um sussurro de necessidade.
Você provavelmente está começando a sentir agora a mudança. Você entra em uma sala e, de repente, os padrões falam mais alto do que as palavras. Você vê alguém interrompendo constantemente e percebe que está aterrorizado de ser esquecido. Você vê alguém que se gaba incessantemente e sente sua ferida invisível. Você não está lendo mentes. Você está lendo a máscara e Nietzsche te deu a lanterna. Isso não é apenas uma habilidade, é uma responsabilidade, porque uma vez que você aprende a ver as pessoas claramente, você não consegue desver. E você começará a entender que a maioria das pessoas está sofrendo silenciosamente por trás de sorrisos polidos. Lê-las não é sobre ganhar vantagem, é sobre oferecer graça. Quando você vê a criança por trás do crítico, o medo por trás do agressor, a culpa por trás da arrogância, você não se torna mais fraco, você se torna inabalável. Quer mais? Se esta parte do vídeo abriu seus olhos, espere até a parte final, porque na parte 3 nós removemos a camada final. Exploraremos como as feridas mais profundas da infância das pessoas aparecem em suas personalidades adultas, como sua inveja, seu silêncio, sua necessidade de serem lembrados. Tudo isso revela sua alma. Você aprenderá as 6 verdades finais que o farão ver as pessoas com clareza absoluta. Mas mais importante, você se entenderá. A essa altura, algo em você mudou. Você não apenas vê as pessoas, você as lê. Não como vilões, não como vítimas, mas como humanos tentando sobreviver com máscaras que nem sequer escolheram. Mas ainda não terminamos, porque por trás de cada comportamento há uma crença, e por trás de cada crença há uma ferida. Esta parte final é sobre aprender a reconhecer a alma, a história profunda que se esconde sob a superfície de todos que você encontra. Nietzsche não apenas expôs os padrões das pessoas, ele iluminou de onde esses padrões vêm. Vamos terminar o que começamos. 3 vezes ninguém fala por lógica, eles falam por dor. Você pode pensar que as pessoas são racionais, que argumentam com base em fatos, tomam decisões com base na razão. Mas Nietzsche acreditava o contrário. Ele acreditava que, por baixo de todo argumento lógico, há uma ferida emocional. Uma pessoa pode dizer: "Não acredito no amor, é apenas uma fantasia." Mas ouça atentamente. Elas não estão declarando um fato, estão protegendo uma dor. As pessoas formam suas visões com base no que as machucou e então justificam essas visões com lógica. Então, quando você quiser entender a visão de mundo de alguém, não pergunte apenas no que elas acreditam. Pergunte o que as quebrou, pergunte o que as assustou, pergunte o que elas nunca mais querem sentir. Isso muda tudo. Desvia seu foco de "por que eles estão dizendo isso?" para "do que eles têm medo de repetir." E de repente, suas opiniões não são ameaças, são defesas. Seus argumentos não são ataques, são escudos. E quando você vê isso, você para de reagir. Você começa a entender. 14. Como alguém reage à fraqueza revela seu poder. Quer realmente ver o caráter de alguém? Não observe como eles tratam pessoas poderosas. Observe como eles tratam alguém que não pode revidar. Nietzsche acreditava que a verdadeira força não é provada pela dominação, é revelada pela moderação. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da própria. Se alguém pune erros, provavelmente não lhe foi permitido cometer nenhum. Se alguém sempre vence, mas deixa os outros sangrando, ainda está em guerra consigo mesmo. Mas a pessoa que pode testemunhar a fraqueza sem julgamento, que pode sentar com a tristeza sem fugir, que pode perdoar o que poderia ter punido, essa é alguém que não é mais governada pelo passado. Eles não precisam provar nada porque já venceram a guerra interior. Então, se você quiser ler alguém, dê a eles um momento em que a compaixão é uma opção.
O que eles fazem nesse momento mostrará quem eles são, não apenas quem eles fingem ser. 15. Quando alguém tem medo de ser esquecido, eles buscam atenção. Já conheceu alguém que sempre precisa ser visto? Cada cômodo em que entram, cada história que contam, cada roupa que vestem, grita: "Me notem". À primeira vista parece confiança, mas Nietzsche viu através disso. Ele acreditava que a fome por atenção muitas vezes vem de um medo mais profundo. O medo de ser invisível, de ser apagado, de viver e morrer sem deixar uma marca. Então as pessoas criam barulho, não porque o amam, mas porque não suportam o silêncio. A criança que foi ignorada se torna o adulto que compensa demais. E em vez de pedir amor diretamente, elas o exigem indiretamente, através de performance, drama ou caos. Então, quando você vê alguém que é demais, não se apresse em julgar. Pergunte o que eles temem que aconteça se não forem o suficiente. Porque às vezes a atenção não é vaidade, é um grito. 16. A pessoa que eles atacam é frequentemente a pessoa que eles invejam. Uma das verdades mais ousadas de Nietzsche e uma das mais difíceis de admitir é esta: as pessoas nem sempre atacam porque odeiam. Elas frequentemente atacam porque admiram, mas sentem que nunca poderão ser. A crítica é mais fácil do que a admiração. Então, a pessoa que derruba alguém bem-sucedido, que zomba de alguém confiante, que fofoca sobre alguém livre, não é apenas má. Ela está com dor. Porque ver alguém incorporar uma parte de você que você abandonou é ser lembrado do que você perdeu. Então, em vez de celebrar o outro, o destruímos. Mas a inveja é apenas desejo não expresso. É a alma dizendo: eu também quero isso, mas não acredito que me seja permitido. Se você consegue ver isso nos outros, você se torna imune ao ódio mesquinho. Se você consegue ver isso em si mesmo, você se torna livre. 17. As pessoas agem sua infância, não suas crenças. Você já ouviu dizer: as pessoas não mudam. Mas Nietzsche diria: as pessoas se repetem. Elas repetem os papéis que foram forçadas a desempenhar, os medos que foram ensinadas a carregar, as dinâmicas das quais nunca escaparam. Uma pessoa que nunca foi ouvida se torna alguém que nunca escuta. Uma pessoa que foi punida por expressar emoções se torna fria, lógica, desapegada. Uma pessoa que teve que conquistar o amor se torna alguém que performa por afeto, mesmo quando é tóxico. Elas pensam que estão agindo com base em crenças, mas, na verdade, estão apenas reencenando o passado. Então, se você quiser ler alguém, não olhe apenas para quem elas são. Pergunte quem elas tiveram que ser, porque o comportamento é apenas biografia, e por trás de cada adulto há uma criança ainda esperando para se sentir segura. 18. Seus padrões são uma confissão, se você souber ouvir. Esta é a verdade final, e ela muda tudo. As pessoas nem sempre sabem como expressar o que as machuca, mas elas te mostrarão de novo e de novo através de padrões. Uma pessoa que desaparece quando as coisas ficam íntimas. Uma pessoa que trabalha demais para evitar a quietude. Uma pessoa que flerta com todos, mas não se conecta com ninguém. Esses não são comportamentos aleatórios, são confissões. Elas estão dizendo: é assim que me protejo. Elas estão dizendo: foi aqui que fui ferido. Elas estão dizendo: é isso que temo repetir. Nietzsche acreditava que, se você aprender a ouvir profundamente, não às palavras, mas aos padrões, você pode ouvir a verdade antes que ela seja dita. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você para de personalizar, você para de julgar, você começa a entender. Você se torna um espelho, não uma arma. Você se torna alguém que vê e ainda escolhe a graça. E isso, mais do que qualquer tática ou truque, é o que te torna poderoso. Você não está apenas lendo pessoas, você está se lembrando de si mesmo.
Agora, reserve um momento para refletir. Cada verdade que abordamos não era apenas sobre outras pessoas, era sobre você, seus próprios padrões, seus próprios medos, seus próprios roteiros de infância. Porque quanto mais claramente você vê os outros, mais claramente você se vê. Esta não é o fim da jornada, é o começo de uma nova forma de ver. Nietzsche não queria apenas que observássemos, ele queria que despertássemos, para saber que tudo o que julgamos nos outros é algo que carregamos, que tudo o que admiramos é algo que desejamos encarnar. Então, se você se sentiu visto por este vídeo, se você reconheceu padrões em pessoas ou em si mesmo, não guarde para si. Comente abaixo qual dessas 18 verdades te impactou mais. Vamos construir algo honesto juntos em um mundo cheio de máscaras. E se isso falou com você, inscreva-se. Este é apenas o começo de aprender a ver o que está escondido e se tornar quem você realmente é.